Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2020 da Localweb. Estão presentes hoje conosco os senhores Fernando Cirne, diretor-presidente, Rafael Chamas, diretor financeiro e relações com investidores, Igor Franco, diretor do segmento de Bionline e SaaS, e Williams Marques, diretor do segmento de e-commerce. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.ri.localweb.com.br, clicando no link webcast 4T20. Os slides da apresentação estão disponíveis para download na plataforma de webcast. As informações estão disponíveis em reais e foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPCs. Antes de começar, gostaríamos de mencionar que eventuais declarações durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Localweb, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Localweb e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Fernando Cirne, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Fernando, o senhor pode prosseguir. Presença de todos os colaboradores e funcionários, é um prazer tê-los aqui com a gente. Movendo para o slide número 2, por favor, onde nós temos aqui os destaques da nossa operação ao longo do ano e principalmente ao longo do último quarto de 2020. O que nós temos aqui, primeiramente, grande avanço na agenda de aquisições. Nós fizemos 9 movimentos desde o nosso IPO e já temos para o ano de 2021 um ARR contratado de 112 milhões, que representa um crescimento inorgânico garantido de 22,9% para a operação. Tivemos uma forte expansão na aquisição de clientes em todas as operações, tanto Bionline quanto SaaS, Bionline, SaaS e e-commerce, tanto em 20 e já mostrando muita consistência no ano de 2021. A gente colocou algumas informações e vai estar mostrando isso aqui para frente. Mostramos ao longo de todo o ano de 2020 e com muita força no último quarto, um crescimento do nosso GMV muito acima do mercado e que vem se acelerando, né? Algumas informações rápidas, né? No nosso quarto quarto do último ano, nós tivemos um crescimento do GMV 160% acima do mercado, atingindo nesse último quarto aí 2,1 bilhões de reais, que analisado dá 8,4 bilhões. Nosso TPV também atingindo um volume muito interessante, último quarto de 2020 versus último quarto de 2019, um crescimento de 158%, também muito representativo. No caso da Tray, a gente intensificou nossos esforços de brand marketing em 2020, e o que é muito interessante, por conta da qualidade do nosso produto, escalabilidade que a gente tem tido por conta do crescimento e dominância no mercado, mesmo com essa intensificação dos esforços de brand marketing, a gente tem ganho muita margem na operação. Por fim, uma empresa capitalizada, com recursos do nosso follow-on e com um pipeline estruturado para novas aquisições, como o nosso CFO Rafael vai entrar no detalhe. Movendo para o slide número 3, por favor,
a gente mostra aqui detalhamento das 9 aquisições que nós fizemos ao longo desse último ano corrente, né, desde o nosso IPO. Importante ressaltar todas as operações com receita recorrente, potencial de cross-sell e upsell, retenção dos fundadores e produto consolidado. Mais importante do que esses 4 itens também é que essas 4 aquisições se encaixam na jornada dos nossos clientes dentro da companhia, como eu vou estar mostrando lá para frente. Isso é muito importante. A LocalWeb não compra empresas que não se encaixam na nossa jornada. Como vocês podem ver detalhado aí, já temos pelo menos 112 milhões de ARR contratado, um crescimento garantido de 22,9%. E o que é importante, temos um forte crescimento orgânico desse crescimento inorgânico, né? É um ARR contratado de 112 milhões, mas essas empresas elas têm um crescimento orgânico muito forte. Mostraram isso em 2020 e já estão mostrando isso ao longo de 2021. Avançando para o slide número 4, por favor. Como a gente sempre fala, nós trazemos empresas de fora e trazemos também os seus fundadores que estão com a gente. E por conta disso, a gente está montando aí o ecossistema de empreendedores digitais mais poderoso do Brasil. Não tenho dúvida que você não encontra nada parecido em nenhuma outra empresa do Brasil. Citando alguns nomes, a gente tem na LocalWeb o Gilberto Malta, nosso fundador, o William Marques, que é hoje nosso diretor de local e-commerce, o Victor Popper da Win, o Alan Kajimoto, do Delivery Direto, especialista em startups, o Ricardo Rodrigues, da Social Miner, o André Patrocínio, da Etos, Rodrigo Dantas, da Vinci, também pessoa que gera muito conteúdo na internet, o Alessandro, da Ideres, o Éder Medeiros, do Melhor Envio, especialista em logística, o Rafael, da Cplug. Quer dizer, você não encontra um ecossistema tão poderoso em nenhuma outra empresa. O que isso ajuda a empresa? Primeiro, isso dá um direcionamento estratégico para a companhia. Pessoas como essas ajudam o direcionamento da empresa, para onde a gente tem que caminhar. Segundo, estimula a retenção de talentos, tanto para quem já está com a gente, tanto para a contratação de novas pessoas. As pessoas querem trabalhar junto de talentos como esses. E por fim, isso tem auxiliado muito no nosso pipeline de aquisição, porque novas empresas querem se juntar a esse grupo de pessoas, a esse grupo de empresas. Isso tem auxiliado muito na aceleração do nosso pipeline de empresas. Falando um pouco de jornada do cliente, né, de ecossistema, a gente tem hoje 2 grandes focos aí. Primeiro, o que a gente chama de processo de digitalização. A LocalWeb começou com um processo de hospedagem e domínio. Mas hoje, quando um cliente quer se tornar digital, a gente oferece todas as formas possíveis, seja a própria hospedagem, como o próprio criador de sites, que é uma hospedagem que você faz por conta própria, aplicativo através do delivery direto, presença social. Muita empresa começa o seu footprint na internet através de presença social, não começa com um site, depois vai para um site e também através do e-commerce. Então você imagina que seja qual a forma que você queira começar a sua presença digital, a LocalWeb fornece isso. O que é importante, você pode começar, por exemplo, com presença social, Etos, depois pode ir para hospedagem, ou o contrário, começa com hospedagem, depois vai para presença social, aplicativo. Então, você imagina, por exemplo, um restaurante. Como que um restaurante vai estar com a sua presença digital? Um restaurante precisa ter aplicativo para vender a refeição, pode ter presença social, pode ter um site e por aí vai. Então a LocalWeb hoje consegue fazer com que você tenha a sua presença digital de todas as formas, que é o miolo dessa mandala do slide número 5.
Tá? E depois, então, importante, e você imaginem o potencial que já está acontecendo, um exemplo muito forte, o cross-sell entre etos e hospedagem, fortíssimo, fortíssimo, já está acontecendo de forma muito eficiente. O cross-sell entre esse miolo. E depois também tem o cross-sell entre esses sistemas periféricos. Um cliente tem uma hospedagem e pode depois ir para um cloud, soluções de e-mails corporativos, jornada para a nuvem pública, se for uma empresa que está crescendo mais ainda, geração de leads com a Win ou e-mail marketing da local web, e por aí vai, ou com a própria Social Miner também. Então esse é um primeira ecossistema ou jornada do cliente que a gente enxerga e que a local web tem ajudado muito as empresas a se digitalizarem. E aí a gente tem o que está em azul aqui, que a gente pode dar um drill down e ir para o slide número 6, que é o ecossistema de e-commerce, onde a gente tem certamente o ecossistema mais completo do mercado brasileiro para PMS. A gente tem aqui no miolo a Tray e a Doca, nossas duas plataformas de e-commerce. O cliente vai e monta a sua loja, com um carrinho de compra, cadastra os produtos, circundado aqui pela Vindi, gestão de assinatura e cobrança recorrente. Então você pode fazer comércio recorrente. A primeira grande sinergia que nós temos aí com uma aquisição nossa. E aí pode fazer geração de leads, né, com a Win Social Miner, a Win e-mail marketing, SMS, push, personalização de ambientes, com toda a parte de Big Data e inteligência artificial da Social Miner. Ethos, também geração de leads através de mídia social. Ideris, integração com marketplaces e store in store, que é outro feature importante. Você pode construir quase que um espelho da sua loja dentro dos marketplaces. E a Pay, nossa solução de pagamento, nossa solução de PDV com a Cplug, serviços financeiros com Credisfera e integração logística com o Melhor Envio. Então, é um ecossistema muito poderoso, construído pensando na jornada do nosso cliente. Tudo isso vai fazer com que o nosso e-commerce cresça muito. Por quê? Porque como você tem muito cross-sell entre as operações, vai fazer com que o nosso ARPU aumente muito esse ano. Além disso, vai ter uma redução muito forte por conta do churn. O churn vai reduzir muito por conta desse lock-in entre os clientes e porque o cliente vai vender mais. Vendendo mais, ele não tem por que sair desse ecossistema. E a gente vai ter também uma aceleração de aquisição de clientes que já está acontecendo, né? O Williams vai falar um pouco depois por que é nosso aumento muito representativo de vendas não tem a ver com Covid, ou só com Covid, tem a ver com mudança de plataforma de marketing, tem a ver também com esse ecossistema que faz com que a gente tenha uma oferta muito atrativa de produtos. Além do nosso ecossistema, nós temos aí, indo para o slide número 7, por favor, um volume total de 382 integrações com soluções do mercado. Somos, então, uma plataforma agnóstica. A gente está integrado, por exemplo, com mais de 200 ERPs, soluções de marketing, não só a nossa solução de marketing. Estamos integrados com outras soluções de marketing. Temos a nossa solução de pagamento? Sim, estamos integrados com outras soluções de pagamento. Somos, então, a maior solução agnóstica do mercado. Temos também nossa solução de conteúdo, né, de content marketing, mais de 2.000 artigos que auxiliam o cliente a vender mais. O que acontece? O cliente, entre soluções próprias e soluções do mercado que nós somos integrados, vende mais. E vendendo mais, ele acaba tendo que adquirir pacotes mais robustos da Tray. E faz com que o ARPU dele cresça 7 vezes em 3 anos. Não é a primeira vez que a gente divulga isso. E por que a gente repete essa informação? Porque ela tem se mantido muito consistente. Nosso cliente tem sim
crescido o ARPU de forma muito consistente. O que é importante, então, nossa base de clientes tem crescido por conta do aumento de vendas? Sim, mas a receita da Tray não cresce só por conta do aumento da base de clientes, ela cresce por conta do aumento do ARPU do cliente com a gente. E esse aumento da base de clientes vai garantir um crescimento da Tray por muitos anos. Na direita, vocês podem ver o que acontece com a nossa base de clientes. Em 2019 a gente cresceu 20%. O ano passado nós crescemos 100%, dobramos nossa base de clientes. Tão simples quanto isso. O Williams vai falar um pouco depois por quê. Pelo aumento de aquisição de clientes, que tem a ver não só com Covid, mas principalmente uma mudança na matriz de venda e qualidade do nosso ecossistema. O que tem a ver, como eu falei, retenção de clientes. E por fim, esse ano já conseguimos em apenas 2 meses aumentar nossa base de clientes em 15%, um resultado aí excepcional. Mudando para o slide número 8, a gente viu o que acontece com a nossa adição de novas lojas. A gente tem aqui, no último quarter de 20, com comparação ao último quarter de 19, crescemos 237%, né? Um crescimento absurdo. Só em janeiro e fevereiro de 21, em relação ao último quarter de 20, mais 30% de crescimento. Em março de 21, até o último dia que a gente apurou, a gente já tem um resultado 56% acima do último quarter de 20. A média mais alta de venda da história da empresa. Nosso GMV também vem crescendo de forma acima do mercado e acelerando em relação ao mercado, né? Primeiro semestre de 20 contra primeiro semestre de 19, nós crescemos 57% a mais que o mercado. Terceiro quarto, nós crescemos 108% a mais que o mercado. E no último quarto do ano passado, 160% a mais que o mercado. Ou seja, na média do ano passado, nós crescemos 98%, o dobro do mercado de e-commerce. Certamente muito representativo, mas o mais importante, não é que crescemos o dobro, estamos acelerando esse crescimento. E já representamos aí, nosso GMV já representa 7,8% do mercado brasileiro, segundo o Ebit Web Shoppers, número 43. Muito importante para a gente também essa informação. Movendo para o slide número 9, importante ressaltar a qualidade da base de e-commerce da Tray. E a gente tem 2 cohorts, né? Um que a gente tem a base SEI a partir de 2016, e acho que é importante vocês verem o que acontece com as entradas, né? 2016 a gente tinha 100, 17 128, 2018 191, vem crescendo, mas olha o boom que aconteceu em 20, 638. Nossa entrada já é 6 vezes maior em relação a 2016. Ela vinha crescendo de forma consistente, mas em 2020 um volume muito acima. E aí, colocando as entradas em base 100, importante ver como os cohorts crescem na mesma safra, que é o gráfico da direita. Então, você pode ver, por exemplo, que ela já vinha crescendo em 2016. Você tinha de 16, você tinha 100, que virava 257 em 20. Mas olha o que está acontecendo com as safras dos anos seguintes. Continuam com muita qualidade, né? A safra de 2018, 100, 205, 281. E a safra de 2019, melhor ainda, 100 para 227. Isso explica muito o que a gente fala de aumento do ARPU. Então, de fato, o que a gente coloca, qualidade do ecossistema que tem feito o cliente ficar com a gente, redução de churn de muita qualidade, cliente de qualidade, aumento do ARPU, isso de fato garante um crescimento muito interessante para a gente. E também no BeOnline SaaS, como a gente falou, manutenção, a gente já vinha visto no ano passado um crescimento de booking em todas as operações, isso se manteve no último quarter, né? Então a gente tem aqui
dentro do BeOnline está se quebrando em varejo e corp, né, que são operações, vendas um pouco maiores. A gente tem aqui manutenção no último quarto de 21% maior do que no ano anterior. No caso do corp, a gente viu sim uma venda muito acima também no último quarto, 32%. Tivemos um ano muito bom. De maneira geral, o varejo cresceu 25% e o corp 46%. Muito interessante. E também, sim, um crescimento maior dentro do SaaS. Aqui na parte inferior do gráfico, né, a gente viu que a receita do SaaS passou de 30,6% do quarto T19 para 37%. Um destaque da operação, delivery direto, que faz aplicativos para restaurantes, né, que faz a parte de aplicativos. A gente viu a base dela crescer de 1 para multiplicado por 2,4 vezes, né, em 1 ano e meio. Né, a gente comprou a operação em setembro de 19 e chegou aí a 2,4 vezes o tamanho dela em 1 ano e meio. Também é um exemplo onde nós soubemos ajudar as empresas a se digitalizarem por conta da pandemia. Então, acho que é isso, foram coisas muito interessantes. E agora eu passo a palavra para o Rafael Chamas, que vai dar continuidade à apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Boa tarde a todos que se juntaram à nossa conferência. Eu começo então no slide número 11. Eu vou gastar alguns minutos aqui falando sobre M&A com vocês, né? Um processo super relevante pela Local Web. Eu gosto de dizer que o processo da Local Web de M&A ele é muito maduro e pragmático, né? Ele envolve 3 grandes frentes. A primeira delas é a gente ter muita clareza estratégica do que a gente quer, né? A gente tem falado bastante sobre isso. A segunda fase tem a ver com valuation, né? O Locaweb é uma empresa muito disciplinada quando ela faz aquisição. Então, ter condições de montar um bom DCF, atribuir o certo valor para a companhia, é o que nos permite saber qual é o valor justo que a gente pode pagar para uma empresa, né? E a gente leva isso muito a sério. A gente faz aquisições só que a gente tem convicção cujo preço ele traz um bom retorno para o nosso acionista. E o terceiro fluxo é o fluxo de integração. Mas eu vou entrar um pouco em detalhes aqui, né? Falando sobre clareza estratégica de uma aquisição, há algumas características que são comuns a tudo que a gente faz. A gente sempre gosta de frisar muito isso porque é muito importante na seleção do ativo correto, né? Primeira característica é receita recorrente. A gente é uma empresa de assinaturas desde que começamos, então gostamos muito de business de recorrência. Segundo, tem a ver com qualidade de produto, né? Produtos têm que ser altamente consolidados. Isso é uma parte integrante de toda a nossa análise, a diligência técnica. A terceira característica, o Fernando explorou bastante quando ele falou de ecossistema, que no final das contas tem a ver com o potencial de cross-sell, né? Nosso ecossistema tem se tornado muito completo e por isso as oportunidades de cross-sell são muito grandes, né? Então isso é algo que a gente sempre busca e tem muito a ver com o valor das aquisições, né? Isso na hora de se montar um valuation é extremamente relevante. E a quarta característica, sem dúvida, aquilo que é mais relevante, que são pessoas, né? Pessoas que têm fit cultural com a Local Web, pessoas que comandam times brilhantes, e isso é uma coisa que a gente tem visto em todas as nossas aquisições, e que tenham vontade de ficar e contribuir com a companhia. Então, nós já mostramos todos os empreendedores que estão conosco até hoje, então isso é uma componente fundamental quando a gente faz um deal. E do lado direito eu falo sobre o pipeline. Nosso pipeline, eu sempre gosto de dizer que ele é extremamente vivo, né? Toda semana a gente continua nutrindo, escolhendo bons ativos, fazendo análises. Então, ele continua sendo extremamente aquecido. Hoje a gente tem mais de 10 companhias que têm ou MOUs assinados ou que já estão em fases avançadas de negociação. A gente está falando aqui do resultado do quarto trimestre, mas com o ingresso de capital por meio do follow-on, isso aqui é super relevante para a gente. O que eu posso garantir a todos é nosso pipeline de MOU de M&A continua muito forte, temos grandes ativos estratégicos sendo discutidos e Local Web continuará fazendo boas aquisições. Movendo para o slide número 12, eu vou falar um pouquinho sobre o processo de integração, que é extremamente legítimo que haja preocupações sobre ele. Então, explicando um pouco como funciona, né? Primeira coisa,
A integração na Localweb é tocada por um time muito sênior, tá? Muito experiente com essa fase que é onde o grande valor é extraído de uma aquisição. E eu gosto sempre de sistematizar nosso processo de integração em 3 grandes pilares, né? Pilar de back-office, pilar de negócio e pilar de sinergias. Explicando em detalhes cada um deles, o que eu chamo de pilar de back-office é fazer a absorção de todas as atividades que não são core da companhia. No final das contas, todos os processos, atividades que os próprios empreendedores tendem a não querer, eles tendem a querer se livrar, né? Então eu falo das áreas administrativo-financeiras, que Localweb tem um grande time já fazendo isso, e a ideia é sempre, mais rapidamente possível, que a minha corporação absorva todos esses processos, dando ao fundador foco exclusivo na gestão do que é core, né? do que é aquilo que a gente quer que eles tenham dedicação e foco. O segundo pilar é o pilar de negócios, né? Então aqui é como a gente faz a integração do business. Fundamental dizer, a primeira coisa é a retenção de fundadores, né? A gente quer que os fundadores continuem totalmente dedicados ao business, completamente à frente de tudo que é atividade core numa operação. Então, por atividade core eu falo produto, a engenharia de software, roadmap de produto, área de customer success, ou seja, tudo aquilo que é a parte fundamental do business, né? Então, garantir a esses fundadores que eles continuarão fazendo isso é uma parte fundamental aqui. Mas, obviamente, aportando nessas empresas aquilo que o Localweb pode enriquecê-los, né? Então, experiência, inteligência de processos, governança, vivência e, obviamente, algumas coisas que são relevantes quando a gente pensa num mercado tão aquecido como o de tecnologia, que são programas de retenção de talentos. Então, dando um exemplo, Localweb há mais de 10 anos se utiliza de mecanismos de equity, de stock options e afins, para que tenhamos nossos times muito engajados e sendo acionistas da empresa, né? Então, isso é algo que a gente sempre traz para as empresas adquiridas. É uma forma muito relevante de garantir que os grandes talentos, além dos fundadores, fiquem no business. E o terceiro processo é o de sinergias, né? Que é, no final das contas, onde está o grande destravamento de valor de uma aquisição. Então, primeira coisa fundamental, tudo aquilo que a gente vê de oportunidades para cross-sell por meio de integrações de produtos é mapeado antes do deal ser fechado. Então, a gente, quando fecha o deal, já tem por completo o mapa de sinergias já estruturado, né? Isso eu acho que é o primeiro ponto fundamental. E a segunda coisa, a gente tem muita disciplina para que essas integrações ocorram. Então, há times dedicados a isso, há mecanismos econômicos que permitam que todo o cross-sell seja capturado rapidamente e que, no final das contas, levem a uma aceleração da própria companhia adquirida e do grupo como um todo, né? Então, aqui, só dando um exemplo, talvez para deixar isso claro, a Vind, por exemplo, é uma empresa que a gente via grande sinergia por meio da integração da plataforma Vind com EAP, e a gente já está com isso no primeiro trimestre rodando plenamente, né? Hoje já temos uma integração completamente nativa, já temos no primeiro trimestre capturas interessantes de TPV e de receita por consequência, mas isso envolve todas as nossas aquisições. Eu vou pular agora para o capítulo de resultados. Começo aqui no slide número 14, no qual eu tenho os grandes destaques financeiros do trimestre, né? Então, o grupo cresceu nesse trimestre 33,3%, atingindo 140 milhões. Destaco muito o commerce, que cresceu 108,2% ano contra ano. É uma operação que vem se acelerando e os números abaixo destacam quais são os drivers desse crescimento, né? GMV e TPV crescendo a altíssimas taxas. O Fernando já mostrou como esses números são substancialmente mais fortes do que os números que a gente tem visto no próprio mercado de e-commerce brasileiro. Outra coisa super relevante indo para o lado direito, alto crescimento com rentabilidade, né? O commerce com 108% de crescimento em receita teve um crescimento de 105% no seu EBITDA. Então, a gente tem sido capaz de crescer e gerar muito caixa, ser uma operação muito rentável, né? O EBITDA ajustado do grupo foi de 36 milhões no trimestre. A geração de caixa, destacando o ano aqui, uma proxy de EBITDA menos CAPEX, crescendo 25%, atingindo 79 milhões. E a gente com uma posição de caixa líquido de 344 milhões, obviamente ainda não reforçada pelo ingresso do capital do follow-on.
Indo para o slide 15, dando detalhes sobre a receita líquida do grupo. Então, como eu disse, ela cresceu 33,3%. E aqui vale destacar que o commerce já representa mais de um terço da receita da companhia, né? 33%, e crescendo muito, né? Era 21% nesse mesmo período do ano passado. Do lado direito eu mostro a receita do commerce, eu disse que ela cresceu 108% e fechou em 46,5 milhões. E aí os drivers de crescimento, né, GMV com 2,1 bi, então já anualizado, já com 8 bilhões de reais. E o TPV também crescendo muito, né, 582 milhões, o que mostra que a gente tem tido expansão de share da operação do IAPay dentro da nossa base e temos crescido também de forma relevante em outras operações de pagamento, né, super importante. E o BeOnline SaaS também cresceu bem, cresceu 13% no trimestre, fechou em 93,7% com 8% de crescimento na base de clientes. Movendo para o slide número 16, a mesma dinâmica aqui para EBITDA. Então, como eu disse, o EBITDA cresceu 20,6%. A gente fecha o trimestre com uma margem de 26%. O EBITDA do consolidado, já o commerce, por ter margens mais altas, representando 43% do todo, contra 25% no ano passado. No gráfico do meio, a operação de e-commerce crescendo 105%, mantendo praticamente uma margem estável, né, de 34% para 33,8%. Importante frisar, né, mantendo praticamente margem, investindo substancialmente mais em aquisição de clientes. Acho que os números que a gente já antecipou do primeiro TRI com janeiro, fevereiro e a prévia de março dão uma dimensão de quão bem sucedido tem sido esse investimento e essa nova matriz de captação de clientes para a companhia. E o BeOnline SaaS fecha com 20,7%, é uma queda de margem quando eu comparo contra o ano passado, mas eu vou mover para o slide número 17, que deixa mais claro que apesar de uma queda ano contra ano, a gente tem consistentemente sido capaz de recuperar a margem nesse setor, né? A gente teve no primeiro trimestre com depreciação cambial e impacto sobre a margem, mas a companhia tem sido capaz de crescer e trazer a rentabilidade cada vez para um patamar maior, e a gente deu destaque para o crescimento do SaaS em representatividade no setor ano contra ano, e eu sempre friso, né, nossas operações de SaaS têm margens mais altas, e obviamente isso contribui também para esse crescimento constante que a gente vem trazendo na margem do setor. Movendo para o slide número 18, aqui eu falo sobre o lucro líquido da companhia, que fechou o trimestre em 12,8 milhões, um crescimento de 23% ano contra ano. O ano, nosso lucro ajustado foi de 41,6 milhões, é um crescimento de 47,7% ano contra ano. Lembrando que os ajustes que fazemos são essencialmente ajustes não caixa, né? Por exemplo, provisão de Black and Scholes, por meio do Black and Scholes para a valoração de stock options, a amortização de intangíveis de PPA, é sempre importante destacá-lo, porque para uma companhia que faz tantas aquisições como Local Web, esse é um item não caixa relevante na nossa DRE e que acaba afetando o resultado financeiro, e despesas não caixas de outras naturezas. Movendo para o slide número 19, aqui eu falo sobre a geração de caixa da companhia, né? Então, no período, o consumo de caixa do grupo foi de 108 milhões, o que foi essencialmente puxado pelo movimento de aquisições de companhias, né? Vocês podem ver aqui efeito líquido do caixa que é trazido por essas empresas, né? No período foi de 88 milhões, foi, eu acho que, o grande ofensor de caixa, e obviamente a gente teve pagamento também de JCP, dividendos, mas por meio do JCP no limite daquilo que é fiscalmente benéfico para a companhia e para os nossos acionistas. Indo para o lado direito, acho que vale a pena explicar a evolução do CAPEX. Quem olha o trimestre vê um crescimento grande, principalmente no imobilizado ano contra ano, que foi de 2,6 para 8,9, mas se olharmos uma figura anual, o CAPEX da companhia ele foi de 48 milhões no ano passado para 50, né? Praticamente andou de lado para uma companhia que cresceu quase 30%. Isso aqui mostra aquilo que eu sempre friso, né? Temos crescido em operações asset light, operações que trazem muita escalabilidade, né? Que são commerce e SaaS. Super importante ressaltar isso, e isso obviamente se reflete na proxy de geração de caixa que a gente faz por EBITDA menos CAPEX, que fechou o ano em 79 milhões, um crescimento de 25% ano contra ano.
E por fim, eu trago aqui o slide que mostra a nossa situação de caixa. Fechamos o ano com 409,4 milhões de saldo de caixa e disponibilidades, descontadas as dívidas financeiras, uma posição de caixa líquido de 344 milhões, e considerando os passivos de arrendamento, que foram as contabilizações novas trazidas pelo IFRS 16, fechamos com a posição de caixa líquido de 274,7 milhões. E com isso eu passo a palavra de volta para o nosso CEO, Fernando Cirne. Obrigado, Rafael. Agradeço a todos aí pela participação e acho que agora a gente abre para Q&A, certo? Senhoras e senhores, abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazerem perguntas, por favor, digitem *1. Para remover a pergunta da fila, digitem *2. A primeira pergunta é de Henrico Trota, do Itaú BBA. Fernando e Rafael, boa tarde. Henrico Trota aqui, Head de Tecnologia no Research do Itaú BBA. Obrigado pela apresentação. Eu tenho uma pergunta focando um pouquinho mais no segmento de e-commerce, né? A gente viu que a adição de novas lojas tem se mostrado muito forte no primeiro TRI, com os dados preliminares que vocês divulgaram. Eu sei que o Fernando falou um pouco, talvez não tenha uma relação direta com o Covid, né, mas eu queria entender se de fato teve algum impacto positivo na visão de vocês nessa adição de novas lojas vindo do Covid, e mesmo se não, né, qual que seria a expectativa aí para os próximos meses com relação a essa adição de novas lojas aqui dentro do e-commerce. E também se isso seria feito aí mais através de novos esforços de brand marketing ou eventualmente com a adição de novas integrações, tá? Então, queria que vocês pudessem abordar um pouquinho esse ponto. Obrigado. Rico, obrigado pela pergunta, e foi bom que você perguntou, que se ninguém perguntasse, eu ia passar a palavra no final da apresentação para o Williams. Eu acho que tem uma explicação e é legal clarear, o Williams vai falar um pouquinho disso, porque é importante mostrar para vocês que esse movimento de aumento de venda é um movimento que veio para ficar, independente do Covid. Williams, por favor. Obrigado, Fernando. Henrico, obrigado pela pergunta. Como o Fernando disse, né, eu acho que nosso Booking tem sido um grande destaque e a gente, quando observa ele comparado com a curva do Covid, né, justamente para tentar endereçar esse entendimento, a gente vê que no final do ano passado a gente teve a desaceleração das restrições na economia e o nosso Booking continuou muito forte, né? Ele cresceu ainda extremamente alto comparado com o que a gente tinha previamente. Então, eu acho que o Covid ele tem um impacto, de certa forma, muito pequeno nessa aceleração, porque o trabalho que foi feito desde o começo do ano passado, de 2020, e que se acelerou ainda mais no segundo, terceiro e quarto trimestre, foi os investimentos em marketing, né? Ao mesmo tempo que nós reforçamos o branding com campanhas institucionais, indo para TV, rádio, participamos também de patrocínio em futebol, Shark Tank e várias mídias alternativas, também investimos muito mais na mídia online, que é aquela mídia direta de aquisição, que é Google, Facebook, Instagram, são todos esses canais digitais que a gente consegue ter uma conversão direta, né? Então, o nosso investimento em marketing de aquisição foi muito maior do que a gente investia no passado. Então, isso é o que está trazendo a maior tração, com certeza, no nosso crescimento de Booking. E essa relação, Henrico, tem sido muito positiva, porque historicamente a gente tinha um CAC sobre LTV muito alto, né? O nosso custo de aquisição era muito pequeno e o cliente, com todas as ferramentas que ele tem à disposição, ele conseguia crescer muito o ARPU dele, né, em 7 vezes, e aí o LTV dele, que é o tempo, o valor de vida dele, é muito alto. Então, nós temos muita margem para investir, estamos fazendo isso mês após mês, estamos aumentando o nosso investimento, e a gente vê que, independente do Covid, que traz uma digitalização, o nosso crescimento de Booking é muito mais dessa nossa estratégia de aceleração e, né, em paralelo, também estamos descobrindo novos canais de aquisição, né? Então, em vez
além de investir nas mídias que nós já fazemos, também esse ano estamos abrindo novas frentes de afiliados, de influenciadores, estamos testando novos canais. Então eu acho que é trazer tranquilidade que o que a gente está vendo na curva de booking é um crescimento ao longo do ano, independente do Covid, que a gente espera que caia, a gente espera que diminui, que voltem a ter todas as operações offline, que também tem impactado os nossos clientes, e a gente acredita que o nosso booking não vai cair. Perfeito, Williams. Super claro. Obrigado pelos detalhes. Obrigado, Fernando. Boa tarde para vocês. Obrigado, Henrico. A próxima pergunta é de Diego Aragão, do Goldman Sachs. Olá, boa tarde, Fernando, Rafa, todo o time. Primeiro eu gostaria de perguntar sobre o ambiente competitivo, tanto no e-commerce quanto no Bionline. Claramente, a Local Web ela vem construindo, né, esse ecossistema que ao longo do tempo será muito difícil, pelo menos aqui é o meu modo de ver, de ser replicado por novos entrantes ou até mesmo algumas das operações existentes. Então, com isso em mente, como é que vocês estão enxergando o posicionamento atual de vocês versus os principais competidores em cada uma das verticais? Essa é a minha primeira pergunta. Obrigado. Boa tarde, tudo bem? Eu vou responder a parte de e-commerce, depois passo para o Igor falar um pouquinho de Bionline SaaS. De fato, no ambiente de e-commerce, o ano de 2020 foi um ambiente que a gente se destacou e se distanciou da competição. Eu sei que a frase pode ser um pouco arrogante, mas eu acho que foi um ano de distanciamento. Deixa eu falar um pouquinho primeiro de competição internacional. Os nossos competidores internacionais não se mexeram no ano de 2020. Eles continuaram com baixíssima, vamos dizer, integração com soluções brasileiras, não avançaram em nada e a gente avançou muito. Então, o distanciamento foi maior. A gente investiu em mídia e a gente aumentou nosso distanciamento. Mesma coisa com os competidores brasileiros. A gente aumentou muito, não só a integração, também como o nosso ecossistema. A gente comprou empresas de geração de lead, compramos empresas de integração logística, compramos empresas com integração de marketplace, POS, compramos a Vindi. Então, não só a integração, nós compramos muita empresa, então temos um ecossistema próprio, temos nosso ecossistema com integrações com empresas locais. Então, também, em termos de competição local, nós aumentamos o distanciamento com a competição. Falando ainda mais de competição local, a gente ainda levantou aí mais de 2 bilhões de dinheiro no follow-on. Ou seja, estamos com o ecossistema mais completo, estamos capitalizados, somos mais rentáveis que qualquer outra operação local, ou seja, a gente tem tudo para aumentar ainda mais a distância em relação aos competidores locais. Então, eu não vou dizer que é uma situação confortável, não existe situação confortável, mas a gente está muito animado para entrar em 2021 ainda para aumentar essa distância em relação à competição. Não sei se o Williams quer fazer algum complemento de algum outro ponto, senão eu passo para o Igor falar de Bionline e SaaS. Não, ficou tranquilo, Fernando, está bem completo. Obrigado, Williams. Deixa eu pegar então aqui a continuidade, Fernando. Diego, obrigado pela pergunta. Eu vou dividir a resposta aqui em 2 blocos, né? Falando um pouquinho sobre o Bionline mais especificamente, o que a gente enxerga, Diego, são poucas movimentações, seja por novos entrantes, etc., mas movimentações relevantes de concorrentes, principalmente internacionais, que estão pressionados em relação a câmbio, né? Vários players concorrentes, né? Eles têm
se movimentado em relação a preço por conta, obviamente, dessa condição cambial que a gente tem assistido já há algum tempo, né? A Local Web, por ter muita solução própria desenvolvida dentro de casa, né? Ela não tem, em alguns, né? Na maioria dos produtos BeOnline, não tem essa mesma condição. Então, o que a gente percebe é que a única movimentação de fato que tem ocorrido são players que têm condições de contratos internacionais tendo que se movimentar em relação a preço. Isso mais para o BeOnline. Quando a gente fala em relação ao SaaS, nós não vemos movimentações significativas. Pelo contrário, que a gente observa nós num crescimento em termos de funcionalidades, em termos inclusive de entrada em novos segmentos de produtos, muitíssimo mais acelerados do que nossos concorrentes habituais nesses segmentos. Eu posso dar um exemplo aqui de delivery direto. Delivery direto é um bom exemplo de plataforma que nos últimos 6 meses colocou muitíssimas mais funcionalidades dentro da plataforma do que todos os outros concorrentes somados, né? Então, o que a gente está dizendo aqui é de uma capacidade de evolução dentro do SaaS que tem deixado a gente numa situação de mercado bastante distante em relação aos nossos pares aí. Então, acho que esse é o panorama geral em termos de competitividade, tanto para BeOnline como para SaaS. Excelente, Igor. Muito bom, Fernando. Obrigado pela resposta. Obrigado, Diego. Sempre bom estar com você. Valeu. Deixa eu só fazer uma segunda pergunta, desculpa, que é com relação até ao tamanho da oportunidade que vocês estão enxergando dentro do e-commerce. Tá? Eu acho que esse é um debate recorrente que a gente tem aqui com o investidor. E se vocês puderem relembrar um pouco, né, e comentar sobre as soluções e o atual portfólio, como é que vocês, né, assim, estão se posicionando para alavancar esse trend de digitalização, acho que seria ótimo. E até mesmo para entender se em algum momento a Local Web ela precisaria pensar em subir para o meio da pirâmide, né, subir um pouco na pirâmide, saindo de um target que hoje ele visa um pouco mais pequenas, empresas de pequeno porte, talvez o que eu gosto aqui de chamar de sorro, e eventualmente fazer um target aqui de empresas de médio e grande porte. Obrigado. Eu posso responder aqui. Não, olha, nesse momento a gente atende, nós temos a Local Web, ela atende empresas, no caso do BeOnline SaaS, ela atende já empresas maiores, ela tem a Nextius, né, que atende empresas maiores. Essa empresa surgiu para atender empresas que cresciam com a gente. E hoje a gente atende empresas maiores de fora. No caso de e-commerce, a gente tem como DNA atender PMS. Nós somos hoje a plataforma líder para PMS. Esse é o nosso DNA, queremos com esse DNA. Temos uma operação que chama Treicorp, que ela funciona para atender principalmente os clientes que crescem com a gente e precisam de uma plataforma mais robusta. Então esse, por enquanto, é o nosso posicionamento. A gente entende ainda que temos muito que fazer ainda para pequenos e médios. Então esse, nesse momento, é o nosso posicionamento. Mas sim, temos a operação de Treicorp que continua prestando um ótimo serviço para as empresas que cresçam com a gente e não precisam, então, sair. Então, a gente não tem um churn hoje de empresas que crescem. Ô, Fernando, aqui é o Rafael falando, eu só queria complementar um outro ponto, acho que relevante, né? O Diego fala do tamanho da oportunidade, Diego. Essa composição de ecossistema que a gente tem montado, né, com recorrência, essencialmente hoje a Tray ela tinha pagamento e a plataforma, né? Agora a gente tem capacidade de monetização de plataforma logística, de novas formas de se pensar a integração com o marketplace, a própria recorrência em si, crédito. Então, obviamente, toda essa grande massa de crescimento que a gente tem orgânica de clientes, a nossa capacidade de extrair de entregar mais valor para o cliente, mas de extrair mais valor também dessa base, ela cresce substancialmente com essas aquisições que fizemos, né? E, obviamente, são operações que são agnósticas, né? Que continuarão também se beneficiando do mercado externo, né? Então, aqui há muito valor ainda para ser extraído também. Perfeito. Rafa, eu acho que você tocou num ponto bem interessante aqui, desculpa só prolongar,
que é exatamente assim, né? Conforme você amplia aqui teu leque e expande teu ecossistema, eventualmente você tem um aumento de ARPU, e até o Fernando comentou também na apresentação, que pode ser, enfim, que pode ser muito grande, né? E existe algum exemplo que você poderia compartilhar de um cliente que entrou, né, com a plataforma, integrou o IAPay, monitoração, né, monitoramento logístico, eventualmente conseguiu fazer algum trabalho de crédito, só para a gente ter assim, a magnitude, a ordem de grandeza do quanto que esse ARPU cresceu ao longo do tempo? Você já consegue dar um exemplo disso? Diego, essas operações elas estão começando a ser integradas agora, por exemplo, crédito, né? Mas há outras operações que a gente vem integrando no passado que sim são bons exemplos para isso. Williams, talvez valha você comentar algum case interessante aí de um cara que evoluiu muito dentro de casa por uso de plataforma. Tem alguns cases legais. Eu deixo o Williams colocá-los. Claro, né? Nós temos, Diego, vários cases, principalmente hoje se concentrando no Corp, né? Que é onde o cliente que cresce bastante a gente consegue atender e manter ele fidelizado, de clientes que começaram com um plano de R$100 e hoje vendem alguns milhões por mês, né? E aí a cobrança no Corp envolve um pequeno take rate das vendas. Ele também conectando com o marketplace, a gente tem take rate, a gente tem pagamento. Então esse cliente, né, alguns exemplos, né, não é a média, então eu diria que isso é o potencial, são as exceções. Tem cliente que de R$100 passou a ter uma receita com a gente de 20 mil, 25 mil. Quando eu somo o pagamento, take rate de marketplace, o crescimento da própria plataforma, né, nos planos corporativos. Então, assim, a gente tem casos que são as exceções de multiplicação aí de 20 vezes ou mais de ARPU, mas na média a gente tem sempre aquele número que a gente volta de 7 vezes, 8 vezes, que é o que ocorre na média. Mas o efeito é muito grande e a gente ainda tem agora os potenciais de crédito e as outras empresas que estão nesse ecossistema que foram recém-adquiridas. Excelente, pessoal. Obrigado, tá? Desculpa a pergunta longa. A próxima pergunta é de Carlos Siqueira, do BTG Pactual. Boa tarde, pessoal. Fernando, Rafael, tudo bom? A minha pergunta, eu vou até aproveitar, eu vou fazer duas. Eu vou fazer uma primeiro, pegando o gancho aí, né, do Diego. Falando ainda de perfil de cliente, a gente está vendo, né, vocês falaram sobre um crescimento muito forte do número de clientes nos primeiros meses de 2021 comparado com o mesmo trimestre do ano anterior, né? E até com o final do ano. E a minha pergunta é, o perfil desse cliente, esse cliente que você está adicionando agora, ele parece com o perfil do cliente que você vinha adicionando antes ou ele de alguma forma está mudando? Vocês estão conseguindo alcançar algum perfil de cliente diferente do que vocês vinham fazendo antes? William, você responde, por favor? Opa, desculpa, eu não estava conseguindo tirar o mute aqui, consegui. Carlos, obrigado pela pergunta, né? Falando um pouco de perfil de cliente, no ano passado nós tivemos uma ligeira mudança no perfil, principalmente com relação ao tipo de operação que o cliente tinha, né? Historicamente, praticamente 40%, na verdade 30% dos nossos clientes tinham uma operação offline, e aí após o Covid, né, com as restrições na economia tradicional, esse número subiu para perto de 40%, 42%. E isso se manteve, então hoje o perfil de cliente não mudou muito desde o meio do ano passado. Então a gente tem um cliente que mais da metade do cliente não tem uma operação física, é um empreendedor online ou é uma pessoa que está fazendo um novo negócio direto no online, né? E o tamanho desse cliente é o cliente que vai faturar na média aí R$20 mil por mês com vendas. Então é um cliente que pode ter aí até 2, 3 funcionários. É realmente uma pequena empresa, né? Isso olhando a média o maior número de clientes. E nós não tivemos, então, nesse curto prazo, uma alteração desse perfil, né? E o que a gente vê, que aí eu acho que isso é muito interessante, isso tem se aumentado, é um pouco da procura por esses clientes em ter o seu site próprio mais fortalecido, né? Enquanto que o marketplace é um ótimo canal de venda, e inclusive nós temos as melhores integrações e nós fomentamos que o cliente venda no marketplace, cada vez mais esses clientes têm interesse em ter o seu site fortalecido, em vender pelas redes sociais e fidelizar os seus consumidores que
eventualmente já eram clientes no mundo físico e agora estão sendo digitalizados. Então isso também a gente vê como uma grande oportunidade, né? Quanto mais vendas nós temos na loja própria, mais nós conseguimos colocar as demais soluções, como logística, pagamento, enfim, para a gente, essa procura cada vez mais dos consumidores de não apenas vender, mas também usar o canal digital para fidelizar sua base de clientes, tem sido bastante positiva para a gente. Não, perfeito, Vinícius, obrigado. E a outra pergunta ficou claríssimo, Vinícius. A outra pergunta que eu ia fazer é sobre se vocês podem dar para a gente uma cor sobre como está se movendo o processo de M&A. Assim, vocês acabaram de fazer o follow-on, né? E se evoluiu positivamente ou não. Como é que está o line-up aí de possibilidades, de potenciais alvos para esse início de ano, por favor? Eu puxo essa, Cadu. Obrigado por participar e pelas perguntas. Obrigado. Tá super forte, Cadu. Assim, a gente em momento... acho que é super importante falar, né, Cadu, que em momento algum a gente para com esse processo, né? Eu sempre gosto de lembrar que M&A pra gente é um processo de R&D, né? Então a gente constantemente pensa jornada do cliente, como melhorar essa jornada, seja por vias orgânicas ou inorgânicas, né? Então, esse mapeamento e acesso ao mercado de empreendedores digitais brasileiros é uma coisa constante e faz parte do que eu entendo como sendo dos movimentos estratégicos mais importantes da local web, né? Isso posto, obviamente, com essa captação que a gente tem, a gente acelerou bastante não só o mapeamento, mas as negociações em si, né? Eu destaquei ali que a gente tem mais de 10 companhias hoje em fase, eu diria, bastante evoluída de negociação. Quando eu digo isso, ou já temos MOUs assinados, ou a gente já está em fase avançada de negociação, que é dos setores que continuarão contribuindo muito com a jornada do nosso cliente, seja de digitalização, seja de complemento de ecossistema, né? Empresas muito interessantes que têm se beneficiado muito desse momento de crescente digitalização que o mercado brasileiro tem. Então, não tenho dúvida que a gente vem forte com a estratégia de M&A e com a entrega disso. Obrigado, Rafa. Imagina, Cadu. Senhoras e senhores, encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Cirne para as considerações finais. Eu queria agradecer a presença de todos, acionistas, colaboradores, funcionários, agradecer pelo ótimo desempenho da companhia nesse ano de 2020. Foi um ano de fato marcante para a empresa. O ano de 2021 também. Acho que a mensagem que a gente quer passar é que estamos entrando para o ano de 2021 muito forte, estruturados e preparados para entregar um ótimo ano. É isso, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos hoje nesse call e saúde para todos e cuide-se. Muito obrigado. A teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2020 da Local Web está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.